Todo trauma tem 4 níveis, 4 dimensões que é preciso um cuidado especial e é preciso permear, transcender essas 4 barreiras antes de se dizer, talvez, curado de um trauma. Se você gostou desse tema, se você quer saber mais, continue nesse vídeo e já siga @GustavoSansi. Eu sou terapeuta transpessoal, mentor em desenvolvimento humano, da psicologia transpessoal e trago aqui conteúdos, abordagens do autoconhecimento, da autoconsciência para a sua evolução. Falarmos sobre trauma, é preciso falar sobre essas 4 dimensões onde um trauma atua. A primeira, talvez sendo a mais conhecida, como a mental. Quando nós falamos de um trauma na dimensão mental, a gente pode compreender o significado vivenciado diante de um trauma, diante de uma vivência traumática, diante de uma vivência culminante, né, de um evento traumático, talvez, na vida. É muito provável que pensamentos foram conectados ali. Você conectou talvez uma forma de enxergar a si, enxergar o outro, enxergar a vida, talvez pensamentos sobre algo que não é bom, algo que eu preciso me proteger, eu preciso me defender, eu preciso fugir de algo, né? Todos esses pensamentos, todos esses significados atribuídos, vamos dizer, nessa dimensão, eles foram naquele tempo cronológico, né, de talvez quando você tinha aquela idade, muitas vezes na infância, muitas vezes na adolescência, né, ou às vezes até mesmo na fase adulta, quando é vivenciado, de repente, uma morte repentina, um acidente, uma grandiosa separação, de uma surpresa, de fato, dentro de alguma relação sua, né. E aí a gente pode trazer esse trauma nesse nível psicológico, né, dentro de uma interpretação interna, dentro de um movimento interno que acontece ali no seu inconsciente diante dessas crenças, ok? Que se cria, que se fundamenta, que reforça uma crença negativa, uma crença de abandono, talvez, da infância, enfim. Não só nesse nível, na verdade, é preciso, dentro da psicologia transpessoal, nós temos uma vivência integrativa e é preciso também, então, olhar para uma vivência, um ressignificar desse processo também emocional. Ou seja, quais emoções eu senti, qual é a emoção reprimida naquele trauma, durante aquele evento traumático, naquela infância, naquela adolescência, naquele momento. Talvez eu tive uma pulsão de tentei fugir e não consegui, e aquilo me deu uma tristeza muito grande, eu não pude chorar, eu não pude gritar. Talvez um evento bastante simples, né? Se eu estou ali, se você me imaginar diante de um palco e de repente eu fico em silêncio, todas as pessoas riem, né? E aí, puxa, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de chorar, de gritar, reprimir aquilo, concorda? Então a pessoa, ela reprime emoções, ela, naquele momento, então, ela cristaliza uma emoção primária. As emoções primárias são todas aquelas que nos movem de fato, né? Um medo muito grande, uma raiva muito grande, uma tristeza muito grande, que na verdade ela não nasceu grande, mas naquele momento de pico, né, ela teve uma grande energia condensada e ela vai reverberando assim ao longo da nossa vida e a gente vai tentando reagir com uma tentativa de fuga dessa emoção, ok? É necessário também, então, olhar o trauma nessa medida, nessa dimensão. Uma terceira dimensão de cura, para a cura do trauma, como eu trouxe aqui, é o fisiológico, é o físico. Com certeza, esse corpo, ele experimentar uma vivência traumática significa um movimento que é contrário à minha saúde. Um movimento físico mesmo, um movimento de represamento, de prisão, um movimento de enclausuramento, né, de contenção, quando eu gostaria de ser livre, quando eu gostaria de transcender, de gritar, de empurrar, de bater, né? E aí esse corpo tem essa memória biológica, ele tem essa memória celular, ele precisa, ele deseja concretizar isso, e muitas vezes a gente vai estourando, né? Uma pessoa traumatizada, ela inconscientemente ela vai respingando essa tentativa, né, de curar aquela memória, né, ou de concretizar aquele movimento interrompido, né, talvez buscando isso em outras pessoas, sendo despertado em outras relações, talvez, ok? E a quarta dimensão
que é a dimensão espiritual ou a dimensão transpessoal, né? Quando nós pensamos assim, é além de mim, né? No sentido de talvez essa vivência traumática, ela se corresponda também a uma ancestralidade, né? Ao nosso inconsciente transgeracional. Talvez quais raízes eu trago ali dentro da história da minha família para a vivência desse trauma, a serviço de quê? Dentro da minha história, da história da minha família, dentro de um ciclo que vão sendo passado de gerações em gerações. Qual é a história que está por trás, até mesmo dessa minha experiência, que pode parecer totalmente desconexa, e na verdade muitas vezes não é, né? E dentro dessa esfera também transpessoal, se concebe a vida integral, dentro de imagens internas ou até mesmo as vidas passadas, né? As memórias profundas da alma, as memórias vivenciadas em um nível do inconsciente cósmico, naquele que subentende a minha experiência integral, até mesmo antes dessa concepção desse corpo aqui agora. Então, talvez uma memória de uma experiência passada, uma experiência vivenciada, uma experiência dolorosa, uma experiência de morte anterior, uma experiência de dentro do próprio parto, né? Onde se vivencia um inferno, onde se vivencia uma vivência, uma própria experimentação nesse corpo mesmo, né? Traumático, enfim. É muito importante dentro do ambiente terapêutico, dentro de uma mentoria terapêutica, né? Quando nós vamos buscar um cuidado intensivo, responsável na cura do trauma, é importante então que nós passeemos, né? Que nós integremos, né, essas 4 dimensões aí do ser humano também no processo de cura, ok? Me conta o que você sentiu aí ao ouvir esse vídeo, se fez sentido para você, e siga. Gratidão.